bem-vindo a mais uma edição do Ponto de Encontro. O Brasil é conhecido como um país solidário. A imagem do brasileiro é sempre de alguém receptivo e disposto a ajudar, mas nem sempre é assim. Pesquisas mostram que o Brasil vem caindo no ranking dos países solidários e muitas vezes as ações em prol da comunidade são transformadas pela falta de tempo e pela correria do dia a dia. Mas ainda assim, existe gente disposta a ajudar e transformar as realidades sociais. Por isso, hoje o Ponto de Encontro fala sobre solidariedade. E para isso nós vamos conversar com o professor de Sociologia aqui da PUC Campinas, o professor Duarcides Mariosa. Professor, obrigada pela participação hoje aqui com a gente. Antes de começar o nosso bate-papo, vamos só conferir algumas informações sobre a pesquisa de solidariedade aqui no Brasil. Acompanhe só. O Brasil ocupa a 90ª posição no ranking de países solidários do mundo. Desde o início da pesquisa, em 2010, o país caiu 34 posições. 23% dos pesquisados disseram doar para instituições, 40% afirmam ajudar desconhecidos e 16% já fizeram algum tipo de trabalho voluntário. Apesar disso, a pesquisa revelou que 73% não se sentem estimulados a doar ou a fazer trabalho voluntário, 58% afirmam que não têm dinheiro para contribuir e outros 12% não confiam nas instituições para fazer uma doação. Professora, a gente viu aí na pesquisa que o brasileiro já foi mais solidário, né? Mas de que forma que cabe a cada um ser solidário? Qual que é o papel de cada um nessa sociedade dita aí de ajudar ao próximo? É uma característica fundamental, essencial, constitutiva do homem, né, do ser humano, a preocupação que ele tem com o seu semelhante, né? Seja esse fazendo parte da sua família, seja num círculo mais estendido da vizinhança, da cidade, do país, de modo que a preocupação que nós temos, ou essa capacidade que nós temos de nos identificarmos com o semelhante, ela é muito forte dentro do ser humano. O brasileiro, especificamente, ele é reconhecido exatamente por essa proximidade, né? Exatamente por esse momento que ele tem de aproximação com seus semelhantes e a capacidade que ele tem de viver as alegrias e de viver essas tristezas que eventualmente possam acometer com os próximos, né? Com as pessoas que são seus vizinhos, que são seus parentes, ou que de alguma forma ele vê assolado em algum momento por uma fatalidade, seja ela de natureza climática, seja um acidente, seja alguma doença mais grave assim, ele se comove, né? Ele faz parte da natureza do brasileiro, esse sentimento, e concordo com você que ele já foi bem mais forte do que ele está se mostrando hoje em dia. E na sua opinião, professor, por que isso vem perdendo um pouco a força? É questão do brasileiro confiar em alguma instituição assistencialista ou do brasileiro não confiar nesse papel de que ele pode transformar a realidade de alguém? Na opinião do senhor, por que isso deve estar acontecendo? É que atualmente, ou digamos assim, de alguns anos para cá, cada vez mais a atividade econômica, a atividade política, ela está se institucionalizando através dos mecanismos de mercado ou de participação de política dentro do Estado, e as pessoas no seu dia a dia, elas são levadas a acreditar que deveria ser responsabilidade das instituições oficiais, né, ou da própria estrutura produtiva, né, cuidar das desigualdades, cuidar das fatalidades, cuidar exatamente da assistência que deveriam receber aquelas populações ou aquelas pessoas quando se acham numa eventualidade, numa dificuldade, seja ela de qualquer porte. Então, se você imaginar do ponto de vista econômico, os seguros, né, a previdência, então são mecanismos que as pessoas se lançam mão para, num momento de dificuldade, uma doença grave, uma aposentadoria, uma invalidez, ela ter os recursos necessários para poder enfrentar. Dentro da estrutura do Estado, nós temos, por exemplo, a estrutura do SUS, né, que dá atendimento universal e gratuito no caso de doença, a gente tem o sistema de aposentadoria. A grande dificuldade é que quando em determinados momentos, seja por um evento climático, como nós tivemos em Santa Catarina, nós tivemos em Petrópolis, as várias inundações que nós vemos ocorrer nas cidades, né, quando um evento de natureza fortuita, embora possa ser previsto por alguns cientistas que estudam esses fenômenos, mas eles atingem uma determinada parcela da população, independente se é rica, se é pobre, coisa e tal. E
digamos assim, esse infortúnio, ele leva com que as pessoas elas se sintam mobilizadas a arrecadar alimentos, a contribuir com recurso financeiro, ou mais ainda em se dedicar através do seu trabalho, através do exercício de alguma atividade, no auxílio dessas populações. Então é muito comum as pessoas trabalharem como bombeiros, trabalharem como no resgate, trabalhar como médicos, como enfermeiros ou como algum tipo de assistência dessa natureza em populações que foram, né, eventualmente penalizadas por um evento dessa natureza. E, professor, o senhor citou aí, muito bem colocada, a questão de que essas instituições, ONGs, elas acabam preenchendo um espaço, uma lacuna que deveria ser uma responsabilidade, talvez, do Estado. Sim. Mas, de qualquer forma, elas... enfim, apesar de toda essa dificuldade, dessa responsabilidade ser transferida, elas cumprem um papel importante na sociedade hoje. A gente pode dizer que elas, apesar do problema maior estar no Estado, elas podem ajudar a transformar uma realidade social? Eu acredito que sim. Eu acho que o trabalho dessas pessoas, elas chamam a atenção, né, para as incompletudes ou pelas inconsistências das políticas econômicas ou das políticas assistenciais, até porque tanto o Estado como o mercado, eles não são capazes de prover com seus mecanismos a todas as necessidades da população. Não há como você incorporar no mundo do trabalho, não existe renda suficiente ou para um tratamento ou para a correção de uma situação, né, de fatalidade, por exemplo, né? Os limites do Estado ou os limites do mercado, eles estão postos exatamente por sua estrutura. Então, quando isso acontece, né, a população ela se mobiliza, as ONGs elas surgiram há 2 ou 3 décadas agora, né, como uma forma institucionalizada de você fazer esse movimento, de você atuar, né, como um ente público, ou seja, olhando para as necessidades coletivas de um determinado grupo populacional, sem o interesse econômico do lucro, sem o interesse do retorno financeiro, mas atendendo para a necessidade daquelas populações, seja de natureza esportiva, seja de natureza educacional, seja em relação à questão ambiental, seja a questão de saúde, de prevenção e assim por diante. Inclusive, a nossa repórter Rafaela Ribeiro, ela foi conhecer o trabalho de uma organização como essa aqui em Campinas. Acompanhe só na reportagem. Uma árvore com fortes raízes, uma copa frondosa, inúmeros galhos, robustos e frutos saborosos. Pode ser comparada a um ser humano que abriga em seu coração o sentimento de compaixão. A árvore guarda uma história de acolhimento, onde os pássaros fazem seus ninhos e insetos vivem em harmonia. Sua sombra abriga pessoas sem discriminação de raça, idade, religião e posição social. Sua beleza imponente transmite paz, suas raízes fincadas na terra, força e segurança. Seus galhos voltados para o céu, toda sua revivência ao Criador. Suas folhas que balançam ao vento, a alegria de viver. Seus frutos, a preservação da vida. A árvore é um símbolo do amor incondicional. Ela tudo e dá e nada pede. Se pudéssemos entrar no âmago de uma árvore, descobriríamos que ela possui uma alma e que essa alma vibra num compasso permanente de compaixão. Com rimas simples, pequenos acordes, passos curtos e com muita gratidão. É desta forma que a Associação Anhumas Quero Quero vem trabalhando desde 2011 para garantir um novo olhar de mundo para crianças e adolescentes de Campinas. O objetivo maior é resgatar essas crianças e adolescentes no período do contraturno escolar, porque eles ficam ociosos, né? Então, dar atividades de educação não formal, cultura, até capacitação mesmo profissional, para que eles saiam da rua e para que eles tenham uma outra referência de vida, né? Porque a referência deles é só dentro da comunidade. Eles não podem ver um cinema, eles não podem participar de um teatro, eles não têm outra visão além do que eles aprendem na escola
e na casa deles. Então é realmente abrir um pouco a visão deles e trazer dignidade, né? O projeto atende jovens de 6 a 24 anos. Por meio de oficinas culturais e socioeducativas, pretendem mostrar que a educação pode impulsionar a autoconfiança. Aqui nós trabalhamos mais cidadania com eles. Então o objetivo maior é para estar mostrando para eles o outro lado, né, assim, da situação, que eles têm o potencial para ser uma pessoa do bem, do futuro, trabalhar a cidadania, para saber os direitos e deveres dele, né, e a gente está mostrando para eles, né, o crescimento, que ele pode ir além do que ele já tem. Hoje a associação funciona em 2 unidades, atende 340 crianças e adolescentes e conta com o apoio de cerca de 20 voluntários. Aqui, educar é acreditar em sonhos. E foi com 8 anos de idade que Cristiano viu seu sonho nascer dentro da associação. O garoto, que começou dando pequenos passos na oficina de sapateado, caminhou para um futuro de realizações. Primeiro não como seria o Cristiano, sem fazer tudo isso, é meio difícil você pensar. Mas acredito eu que não seria o tanto preenchido emocionalmente como eu sou hoje, com felicidade, né? O Cristiano hoje, ele é uma pessoa que é capaz de olhar para o outro e falar assim, sim, ele é capaz. O carinho que cada jovem demonstra por Cristiano faz a gente entender o motivo dele se sentir tão preenchido. Formado em pedagogia, hoje ele atua como educador no projeto, mas a gratidão por tudo que aprendeu o fez começar como voluntário no trabalho. Eu gostava tanto da atenção e eu percebia bastante a atenção dos professores com a gente, o quanto eles gostavam de estar sempre perto da gente, nos aconselhando não só daquelas coisas de aula, de teoria, de prática de aula, mas na vida, né? Às vezes a gente estava para baixo com alguma coisa, o professor chegava ali, nos abraçava, nos falava algumas palavras de consolo que já melhoravam o nosso dia. E aí eu comecei com o voluntariado pensando nisso, que era possível, né? E aí os professores também ensinaram a gente também que amor também se multiplica, né? Então você vai se multiplicando, né? O voluntariado também faz parte de uma multiplicação. Um vai passando para o outro e o gosto do voluntariado vai passando um para o outro, né? A gente fala no meio social que é o bichinho social que pica, né? Se o bichinho social picou, tá pronto, tá infectado. E este bichinho social picou a Larissa há um mês. Com 17 anos, ela já atua como voluntária dentro da associação. Eu sempre, quando via alguma criança fazendo alguma coisa, eu sempre falava, mas falava só como aluna mesmo. Aí foram falando para mim que eu precisava ajudar, né? Que eu mais velha, dar exemplo, ajudar. E aí surgiu a oportunidade e aí eu comecei. Eles deram atenção, né? Acho que todo mundo precisa de atenção e de uma oportunidade de mostrar que é capaz de fazer algo. E foi isso que eles fizeram comigo. Se no começo, como aluna, ela não queria muito participar das atividades, agora não consegue faltar um só dia. Eu sinto uma alegria, é muito bom, porque eles vêm, conversam, abraçam. É ótimo. Porque você não passa só o que você conhece, você aprende também. Você vê que não é algo que você é forçado, você faz porque você gosta e aí você se apaixona cada vez mais. Carinho, atenção, brincadeiras e sorrisos vão transformando a vida de crianças e adolescentes que até então enxergavam o mundo sem esperança. E proporcionar um colorido ao dia a dia destes jovens é compensador. Há pouco tempo eu fui madrinha de uma das meninas que estudou aqui, entrou com 13 anos, eu fui madrinha de casamento, eu e a Célia. E lá eu pude encontrar esses jovens que eram do projeto, trabalhando, estudando, fazendo faculdade. Isso não tem preço. Eu imagino assim, será que onde eles estariam hoje se não fosse o projeto? Tem muita gente precisando de você, do que você tem, tá? E vai ser muito bom, gratificante para você e você vai ver uma outra estrela no horizonte brilhar mais ainda. Isso não é dinheiro que paga? Nada paga, só uma lágrima de emoção.
professora, a gente viu aí na matéria que a gratidão que esse voluntário tem em fazer o bem ao próximo. Muitas pessoas relatam isso, justamente, pessoas que fazem trabalho voluntário, a questão de se sentir bem em ajudar a alguém que esteja precisando. Esse sentimento é comum mesmo nessa questão de solidariedade? Eu acho que ele é o sentimento básico, né, de você realizar na felicidade do outro, né, que passa por um desamparo, uma dificuldade e assim, de repente surge na frente dele uma pessoa envolvida ou sem um interesse econômico ou sem querer tirar vantagem alguma, seja de qualquer natureza, mas que lhe presta um serviço, que lhe presta uma ajuda, que de outra maneira ele não teria possibilidade de receber esse auxílio. Então, esse indivíduo, quando surge ou quando ele aparece nesses momentos de dificuldade, para a pessoa que é atendida, ela vê isso com bons olhos, ela tem um sentimento de gratidão. E essa gratidão, ela se transforma, né, como um vetor, ou ela é devolvida para a pessoa que age como uma satisfação, quer dizer, uma alegria interior de você estar fazendo a diferença na vida de outra pessoa. Tá certo? E sem interesse, porque na realidade, como nós falamos anteriormente, o que caracteriza o trabalho das ONGs ou o trabalho voluntário nesse sentido é exatamente a possibilidade de você prestar auxílio, você prestar ajuda, porque a pessoa está precisando, não porque você tem algum interesse, seja de natureza política ou de natureza econômica, mais imediato. E nesse sentido, professor, no começo do programa, a gente até chegou a comentar dessa natureza aí do brasileiro em se sensibilizar com algumas situações em que a pessoa precisa de ajuda e sempre está disposto a ajudar. Nesse sentido, professor, então como que você pode incentivar desde criança a ter essa atitude solidária? Lógico que tem a parte que a gente fala que é natural já do brasileiro ser assim, mas existe uma forma de você incentivar que isso cresça de uma forma mais forte desde de criança? O ser humano, de modo geral, né, se você for analisar isso historicamente, ele sempre pensou na sociedade, ele sempre pensou na organização política como um processo, né, de auxílio, de amparo ou de prover para os indivíduos os recursos, né, sejam eles de qualquer natureza, né, que ele sozinho não seria capaz de garantir. Então, se você for pensar no bem-estar coletivo, se você for pensar na segurança, se você for pensar na educação, se você for pensar nessas várias facetas da nossa existência, ela só é possível a partir do momento em que você tem um ente, no caso um ente jurídico-político, que seria o Estado, né, capaz de prover esses recursos que ela necessita. Na ausência do Estado, né, ou na incapacidade do mercado, que surge, então, as organizações não governamentais exatamente com esse intuito, né, de trazer para uma mudança significativa, né, no destino dessas pessoas. Então, nós estamos falando de duas situações, uma de realização pessoal, né, o sujeito se vê envolvido dentro de uma situação e ali ele percebe que ele consegue fazer diferença na vida do outro, e uma outra de natureza institucional, em que a própria sociedade ela está organizada para prover aqueles que por si mesmo não seriam capazes de conseguir realizar ou de conseguir obter os recursos que ele precisa. E justamente sobre isso, o repórter Vinícius Purgato visitou uma pessoa muito especial no Lar dos Velhinhos, que é voluntária há muitos anos na instituição. Acompanhe só. O ambiente tranquilo revelado nestas imagens marca o destino de dezenas de idosos que, por diversos motivos, escolhem o Lar dos Velhinhos de Campinas para viver. Morava com meu filho no quintal dele e não estava me dando bem com a esposa dele. Então eu resolvi vir por lá, porque eu tenho uma filha também casada, que é a mais velha. Esse filho é adotivo. E não deu certo. Eu resolvi, eu mesma, por minha livre e espontânea vontade, vir embora por lá. Porque a minha renda não dava para eu me manter lá fora. Histórias se cruzam há mais de 100 anos na instituição. Entre chegadas e partidas, o desejo é apenas um: terminar a vida com dignidade.
Nesse contexto surge o voluntário, que assume papel de protagonista na realização desse sonho. De vez de ele dedicar o momento dele de descanso, de qualquer coisa, ele dedica a pessoas idosas, certo? Ele dedica o tempo dele para tentar ajudar pessoas que estão aqui dentro, que precisam assim de ver, de ouvir, de ser atendido, entendeu? Não, de ser preservado dão felicidade, a verdade é essa. De acordo com pesquisa da Fundação Itaú Social, realizada em 2014 pelo Instituto Datafolha, 11% dos brasileiros participam atualmente de trabalhos voluntários, pessoas comuns que dedicam parte do tempo para serem agentes transformadores da sociedade. Esse é o caso de Fernando, que ainda na juventude resolveu se empenhar a favor da solidariedade. Quando você está na adolescência para passar para a juventude, né? Você sempre se questiona o que é o mundo, né? O que é a vida, o que é o porquê da vida, né? Então, quer dizer, eu fui buscar, né, o porquê da vida, uma coisa que preenchesse, né? Já são 37 anos dedicados ao Lar dos Velhinhos. Atualmente, a tarefa se resume a cuidar do visual na ala masculina da entidade. Mas quem acompanha de perto o trabalho garante que não é só isso. Aquelas senhoras que moram no fundo lá do corredor, onde o Fernando fica, quando elas passam pelo Fernando, eu acho que é obra de Deus. Elas param, o Fernando beija a mão delas, beija o rosto, elas beijam a mão do Fernando. Isso é amor, certo? Não, isso é paixão por um idoso, e o Fernando tem. Olha, eu me sinto tão bem que chega às vezes a minha lágrima, às vezes eu choro. Porque uma pessoa que nunca me viu, que não me conhece, vem e me dá um carinho, uma atenção, uma conversa bonita e sadia, e ainda me dá um beijo no rosto. É muita felicidade. Já é uma satisfação dele estar ali esperando pela gente, a gente fica feliz, né? Fica muito feliz, nossa. É como se fosse um irmão, uma família, um familiar muito querido, né? E não são apenas os gestos de carinho que tornam Fernando especial para os idosos. Para eles, o diferencial é o comprometimento do voluntário com a instituição. Se ele não vem um dia, ele liga para cá dizendo que dia ele vem, o porquê ele não veio, tudo. Ele é responsável, como se ele tivesse um salário aqui. No meu caso, ser voluntário, eu estou recebendo mais do que eu estou fazendo, entendeu? É recíproco, né? Então ele preenche a minha vida e eu preencho a vida dele, né? Esse é o relato da grande maioria dos nossos voluntários, né? Que eles sentem satisfação em pensar que na hora que acorda naquele dia, que sabe que vai ter a sua responsabilidade de estar presente na instituição e vai poder interagir com os idosos. Eles esperam ansiosamente esse momento de encontro. Então realmente há uma troca muito grande, que é uma troca do seu relacionamento, do ser humano mesmo, né? Um relacionamento interpessoal. É uma troca, sem dúvida. Os relatos deixam a certeza de que o Lar dos Velhinhos continuará sendo a porta de entrada para Fernando por muitos anos. E a conclusão é que o amor ao próximo é realmente capaz de transformar. A palavra amor, quando ela é usada, certo? Não, com vontade, é a palavra mais linda que existe. Amor. Amor ao próximo. Amor a si mesmo, entendeu? Não. O amor deve ser dado porque quem quer dar e receber por quem precisa. Professora, a gente viu aí na reportagem um bom exemplo do voluntário, e o que a gente acaba percebendo é que hoje muitas pessoas não têm essa predisposição a doar o seu tempo, a fazer doações em dinheiro, a fazer ter esse tipo de atitude solidária. Eu queria que o senhor comentasse um pouco, né, que apesar da gente ter esse cenário de pessoas que não têm tempo, de pessoas que não podem ajudar nesse momento, ainda existem os bons exemplos que talvez podem servir aí de espelho para
para outras pessoas que também queiram ajudar? O que nós temos que avaliar é que assim, né, você tem duas lógicas operando na nossa existência. Uma é essa lógica do tipo de sociedade que nós vivemos, altamente tecnológica, altamente individualista, altamente irracional, em que nos impele, né, a que a gente invista o nosso tempo, que nós possamos investir os nossos recursos na conquista de valores, na conquista de bens ou de artigos de consumo. Isso é uma determinada realidade. E quanto mais você se envolve nisso, menos tempo você tem para se dedicar a uma outra situação, que é aquela da sua realização enquanto ser humano. Ora, o ser humano, ele se realiza na relação com outro ser humano, né? Seja esse outro ser humano, o companheiro, companheira de vida dele, familiar, seja o círculo mais próximo de pessoas às quais ele está vinculado, ou então num ciclo que ele possa entender, que ele possa entender, que ele possa ser útil, que ele possa fazer a diferença para essas populações. Então, enquanto você está ocupado, né, com a sua mente, com a direção da sua existência, no sentido da acumulação, né, de recursos, do gasto com consumo, essa outra parte ela se sente, ou pelo menos ela não recebe a devida atenção. Em determinado momento você chega à conclusão de que você tem que, algumas pessoas, né, elas chegam a essa conclusão de que elas têm que dividir com alguém, ela tem que participar com alguém, ela tem que levar a sua experiência, ela tem que fazer parte dessa sociedade. E nesse sentido, o próprio conceito de humanidade, ele não é individualista, ele é coletivista. Quer dizer, não adianta nada você ter recursos, não adianta nada você ter capital se você não tem com quem dividir suas alegrias, né, a sua felicidade, né, os seus momentos de prazer, que não são necessariamente financeiros, não são necessariamente econômicos. Né? Não são necessariamente bens, né? Existem outros bens aí envolvidos. São valores, né, digamos, não bens, né? Valor no sentido de valor humano, né? Eu acho que isso que é o importante. Legal. Professor, obrigada pela sua participação hoje aqui no Ponto de Encontro. Lembrando a você que essa produção e outros programas da TV PUC você acompanha no site que aparece na sua tela. Obrigada pela companhia, um ótimo final de semana para você e até o próximo programa. Tchau, tchau!